E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao canal do PET Engenharia Química UFPR. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o balanço de massa, um assunto que é muito especial dentro da engenharia química, uma vez que ele é a base para tudo aquilo que a gente aprende durante o curso. Na UFPR a gente tem no primeiro período uma matéria chamada Introdução à Engenharia Química, na qual a gente aprende um pouquinho sobre esse princípio tão fundamental. Para conseguir dimensionar equipamentos complexos e esquematizar planos industriais, primeiramente, os cientistas de engenharia química precisam entender um pouco mais sobre como a matéria-prima que estão manipulando interagem com esses sistemas. O balanço de massa é o estudo acerca dos fluxos de massa que entram e saem de um determinado processo. De maneira mais simples, imagine qualquer equipamento industrial ou operação unitária como filtração, extração, destilação, decantação, como uma caixa da qual correntes de matéria entram e saem. Acerca dessa matéria que entra e sai do nosso sistema, não se pode afirmar muita coisa. Não se pode dizer que a vazão volumétrica total de entrada vai ser igual à de saída, uma vez que pode se tratar de um fluido compressível, cuja densidade varia durante o processo. Além disso, a gente não pode afirmar que o estado físico de entrada vai ser o mesmo de saída, uma vez que pode se tratar justamente de um processo de mudança de estado físico. Além disso, a gente não pode dizer que todos os componentes que entram vão ser iguais a todos os componentes que saem, uma vez que pode se tratar de um reator, ou seja, havendo uma reação química que vai transformar esses componentes. Mas simplesmente sabendo que não existe acúmulo de matéria em nenhum ponto da nossa caixa, pode-se afirmar uma coisa, que toda a massa que entra nela tem que ser igual a toda a massa que sai. Esse princípio é conhecido como Lei de Lavoisier, e se encontra representado na frase: na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. No exemplo citado, essa caixa que delimita o nosso equipamento ou operação recebe o nome de volume de controle, e todos os fluxos de massa que entram são chamados de correntes de alimentação, assim como todos os fluxos de massa que saem são chamados de correntes de saída. O volume de controle pode aceitar diversas correntes de entrada ou saída, dependendo apenas do seu funcionamento. Assim, vamos ter que o balanço de massa é um estudo quantitativo acerca das correntes de alimentação e saída dos nossos volumes de controle. Para sistemas nos quais não há reação, uma vez que não há transformação química, tudo aquilo que entra de uma certa substância também deve sair. Se 3 moles de vermelho e 3 moles de azul entram no mesmo volume de controle, tem-se que a saída esperada é um total de 6 moles, sendo metade deles vermelho e metade deles azul. Já quando há reação, temos que as substâncias se transformam em outras. Suponha que azul reaja se transformando em vermelho, sendo que os dois têm a mesma massa. 3 moles de azul entram num volume de controle, sendo que 2 deles vão reagir se tornando vermelho. A gente vai ter que a composição da entrada e da saída são diferentes. Todavia, a massa total da entrada deve ser igual à massa total da saída. Assim, para sistemas sem reação, a gente tem que, por componente, tudo aquilo que entra de uma substância deve ser igual a tudo aquilo que sai. Já, quando há reação, tudo aquilo que entra de uma substância, menos tudo aquilo que reage dela, mais tudo aquilo que forma dela, deve ser igual à sua saída. E sempre que a gente for aplicar essa equação, é bom a gente lembrar que reagentes geralmente têm o termo de formação nulo, porque eles não são formados durante a reação. Assim como produtos geralmente não reagem, então o termo de reação para eles é zero. Só que você lembra que eu falei que toda a história de entrada e saída de massa serem iguais só funciona quando não existe acúmulo? Bem, e quando ele existe? Nesses casos, a gente tem uma outra igualdade. Suponha que na entrada do nosso volume de controle a gente esteja tendo 10 kg por hora de uma certa substância. E na saída a gente tem só 7 kg por hora dessa mesma substância. Nesse caso, a gente vai ter que 3 kg por hora vão estar ficando retidos em algum lugar do nosso volume de controle. Assim, a gente vai acabar chegando na igualdade que diz que o nosso diferencial de massa, ou seja, aquilo que varia de massa dentro do nosso volume de controle, vai ser igual à nossa saída menos a nossa entrada. Todavia, esse termo do diferencial de massa em relação ao tempo, ele pode ser chamado também de acúmulo. Esse acúmulo, ele geralmente é convencionado com um sinal mais ou menos dependendo da literatura que você estiver procurando. Aqui no caso, a gente vai convencionar que quando o nosso acúmulo é positivo, quer dizer que a gente está perdendo massa no nosso volume de controle. E já quando o nosso acúmulo é negativo, quer dizer que a gente vai estar tendo um acúmulo de massa no nosso volume de controle. A gente vai estar tendo que esse símbolo é utilizado como dmdt, ou diferencial de massa em relação ao tempo, porque as nossas correntes de entrada e saída geralmente são utilizadas em unidades de massa por tempo. Considerando essa variação, a gente vai poder estabelecer dois regimes para o nosso balanço de massa. Regime permanente ou estacionário, que é aquele no qual a derivada da massa em relação ao tempo, ou o diferencial de massa em relação ao tempo, dmdt, vai ser igual a zero. Toda massa que entra no nosso sistema vai ter que ser igual a toda massa que sai, não havendo assim acúmulo. Em geral, este regime implica que as grandezas do sistema não variam com o tempo,
No caso, a gente também pode definir que a nossa massa do volume de controle ela vai ser constante a qualquer momento, ou seja, ela não vai variar com o tempo. Já o regime transiente é aquele no qual qualquer grandeza física x pode variar ao longo do tempo. Para ele, no balanço de massa, a gente vai ter que dm dt vai ser diferente de zero, ou seja, a massa que vai estar no nosso volume de controle em um determinado momento, ela vai estar variando, ou ela vai estar aumentando, ou ela vai estar diminuindo. E assim a gente vai entrar no caso que o nosso volume de controle ele vai estar tendo um acúmulo de massa, ou ele vai estar perdendo alguma massa dele ao longo desse tempo, que poderia estar sendo implicado na perda de um catalisador ou alguma coisa importante para o nosso processo. Em geral, os problemas relacionados ao fato do nosso dm/dt não ser igual a zero é que o nosso volume de controle ele não é infinito. Assim, o acúmulo ou a perda de massa dele vão estar gerando situações nas quais alguma coisa vai parar de funcionar, o nosso equipamento pode quebrar ou até mesmo explodir dependendo do tipo de operação que estiver sendo feita ali. Na indústria, operações em regime transiente são muito mais comuns e largamente utilizadas do que operações em regime estacionário. A filtração é um ótimo exemplo de processo que, em geral, não tem uma operação contínua e é largamente utilizado na indústria. O que acontece na prática é que filtros são deixados encadeados em paralelo. Assim, com um sistema de válvulas é possível manter um operando enquanto o outro se encontra parado para limpeza ou manutenção. O balanço é a principal base da engenharia química, mas não é só de balanço de massa que vivem os engenheiros. O balanço de energia e de quantidade de movimento também são princípios importantíssimos para o gerenciamento e estudo de processos. Se vocês gostaram desse vídeo e querem um pouco mais de conteúdo relacionado à engenharia química para entender um pouco melhor como funciona esse mundo, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Assim, vocês vão poder ficar por dentro de todas as nossas novas atualizações de vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!